meus queridos, como eu estava dizendo, período, então, que a gente vai usar a letra T maiúscula para representar o tesão, é o tempo para completar uma oscilação. A onda, tu fotografou a onda numa posição, aí à medida que ela oscila, ela avança. Quando ela completar uma oscilação e ter avançado lambda metros, vai ter se passado um certo tempo, e esse tempo é chamado de período. Já a frequência de uma onda é o número de oscilações em uma unidade de tempo. É quantas vezes ela oscila em uma unidade de tempo. Poderia ser um segundo, um minuto, uma hora, um ano, um século, o que tu quiser. Se tu sabe regra de 3 e entendes o que é período e o que é frequência, pronto. O dia que te derem informações sobre uma onda e te perguntarem qual é o período e qual é a frequência, tu faz uma regra de 3 e mata a charada. Se o cara tem mais dificuldade, ele poderia se guiar por essa relação aqui, ó. Período é tu pegar o tempo que tu observou uma onda e dividir pelo número de oscilações que ela executou. Esta fórmula não vai estar no formulário de um vestibular, portanto, não pense em ficar usando ela, a menos que tu tenha decorado a fórmula. Quer calcular uma frequência? Pega o número de oscilações e divida pelo tempo que tu observou a onda enquanto contava as oscilações. Se tu for olhar essas duas fórmulas, tu vai perceber que uma é o inverso da outra. Por isso que nós poderíamos dizer que o período é o inverso da frequência. Ou passa multiplicando o produto de período e frequência, dá 1. Ou passa o período dividindo. A frequência é o inverso do período. No vestibular, geralmente, tu ganha uma dessas 3. Já viu o vestibular fornecer até a do meio. Já viu o vestibular perguntando para o aluno o produto entre período e frequência de uma mesma onda sempre resulta na unidade. O que é verdadeiro. Né? O produto do período e da frequência para uma mesma onda sempre dá 1. Já que um é o inverso do outro. Deixa eu te fazer um exemplo. Só por desencargo de consciência. O cara vai lá e fala, uma onda executa 20 oscilações em 50 segundos. Determine período e frequência. Determine, letra A, qual é o período, letra B, qual é a frequência. Poxa, se ele disse que 20 oscilações, se o cara disse que 20 oscilações demora 50 segundos, o que é período? Período é o tempo para ocorrer uma oscilação. Tu faz a regrinha de 3, 20 vezes t igual a 50, t igual a 50 sobre 20, t igual a 2,5 segundos. Bem natural. Se tu quer frequência, 20 oscilações deu 50 segundos. O que é frequência? É o número de oscilações que ocorrem em uma unidade de tempo. Fazendo a multiplicação cruzada, 50f é igual a 20. F é igual a 20 sobre 50. F é igual a 0,4 por segundo. Como por segundo fica muito feio, a gente pode escrever 0,4 segundo na menos 1, que ainda é feio. Aí a gente pode chamar de Hertz, que é a unidade de frequência do sistema internacional. Hertz. Pode ser traduzido como oscilações por segundo. Oscilações por segundo. Hertz. Ah, professor, era muito mais fácil pegar o 2,5 e escrever 1 sobre 2,5, que é o inverso. Não é verdade, eu estava te mostrando como usar a regra de 3. Né? Eu lembro do segundo ano de ensino médio, quando eu aprendi isso, muitos colegas decoraram essa fórmula, vieram para a prova com essa fórmula decorada e pronto, usavam essa fórmula. O problema é tu decorar essa mais centenas de outras para o vestibular, né? Por isso que eu não gosto disso, eu escrevo isso no quadro para quem tem mais dificuldade. Se o cara não tem dificuldade, ele tem que entender isso e usar a regra de 3, como eu fiz, para descobrir período e frequência. Cara, então tu vê, ó,
Muita questão de física de ondulatória cai com esse quadrinho bobo aqui. Sabendo os elementos, sabendo que onda não transporta matéria, apenas energia, conhecendo as definições importantes, período, comprimento de onda e frequência, sabendo usar a regra de 3, matemática ultra básica, dá para matar muita questão ondulatória. Outra coisa que é muito importante, que não pode ser jamais esquecida em ondulatória, é a famosa equação fundamental das ondas. Vamos a ela. Equação fundamental das ondas. Pô, gente, o grande Galileu nos brindou com a ideia que a gente usa em todas as partes da física, velocidade média, distância dividida pelo tempo. Nós acabamos de ver que a onda, ao completar uma oscilação, percorre uma distância chamada lambda, comprimento de onda. Então, se eu estou observando uma onda e vejo ela completar uma oscilação, eu sei que ela andou uma distância lambda. E o tempo que ela demora para completar essa oscilação, nós chamamos de período. Pronto, essa é a equação fundamental das ondas. E como nós vimos, o inverso do período é o mesmo que a frequência. Então eu tenho o direito de, em vez de dividir pelo período, multiplicar pela frequência. Esta é a famosa equação fundamental das ondas no seu formato final. Tu vê, né, cara? Essa é uma equação que não era obrigatória a gente fornecer para o aluno, pô. Se o aluno sabe que velocidade de distância sobre tempo, se ele sabe que uma onda anda lambda metros ao completar uma oscilação e sabe que o tempo que ela demora para completar uma oscilação é o período, acabou. Ele acha essa equação de uma forma trivial. E se ele sabe que período é inverso à frequência, pronto. Então tu vê, né, cara? Por isso que no vestibular mais competitivo, pega um ITA aí, pega um INO, o cara não vai fornecer essa fórmula. Ele vai entender que o aluno tem competência de conhecer essa fórmula de cabeça. Certo, meu querido? Então tu sempre tem que ver, né? Se o teu vestibular for um pouco mais pesado que a média, tem que estar preparado para isso. Daí a dica preciosa, né, de tu focar, pelo menos principalmente em uma das provas que tu vai fazer. Não dá para o cara ficar bom na USP, ficar bom no ITA, ficar bom em todos os vestibulares ao mesmo tempo, né? Aliás, dá. Não sei se tu lembra daquele filho do professor que gabaritou todos os vestibulares do Brasil, que ele fez. Ele gabaritou todos que ele fez. Mas é uma exceção já, né? E um cara que estudava muito desde tenridade, né? Desde novinho, estudando muito. Mas eu lembro que olha que eu fiquei desse cara. Esse número é grande, né? Equação fundamental das ondas. Cara, já dá para resolver um monte de questão divertida. E aí a gente começa a cair numa parte mais teórica, que é a classificação. Classificação. No final da parte do ondulatória eu vou te deduzir a equação da onda progressiva unidimensional. Aí a matemática dá uma pesadinha, fica pesadinha a fórmula, certo? Mas por enquanto a parte matemática principal é isso. Saber calcular período e frequência, conhecer as definições e saber usar a equação fundamental das ondas. Ah, uma dica preciosa aqui, uma dica preciosa. Olhando essa equação, dá vontade de dizer que se dobra a frequência, o que acontece com a velocidade? Daria vontade de dizer que dobra, né? Mas é falso. É falso. A velocidade de uma onda não depende da frequência dela. Ah, professor, mas está ali, ó, V igual a lambda vezes F. Tu vê como é um absurdo dizer isso. Tu concorda que se eu falo mais fininho, como eu sempre falo, ou se eu falo mais grosso? Se eu falo assim, tu entende que eu mudei a frequência da minha voz? Aumentou ou diminuiu? O que tu acha fazendo assim? Ultrassom, frequências acima de 20.000 Hz. Inaudível. Quanto mais agudo, maior a frequência. Infrassom abaixo de 20 Hz. Quando eu falo assim, a frequência diminuiu pra caramba. Será que o som agora está andando mais devagar? Não, né? A velocidade do som no ar é 340
metros por segundo, não importa se o cara fala grosso ou fala fino, que nem eu falo. Concordas? Quer dizer, cara, que quando eu diminuí a frequência, esse número aumentou e o resultado continuou a dar 340 metros por segundo. O que eu estou querendo te dizer, cara, é que a velocidade de uma onda depende do meio onde ela se propaga e não da frequência ou do lambda. Portanto, se te perguntarem, uma onda se propaga no ar, dobrando a frequência, o que acontece com a sua velocidade? Nada. Continua a mesma. Porque a velocidade de uma onda depende do meio onde ela se propaga. Faça essa observação aqui. Observação. A velocidade depende do meio onde a onda se propaga. A velocidade depende do meio onde a onda se propaga. Logo, dobrando a frequência, o lambda cai pela metade se a onda continua no mesmo meio. Fazendo a frequência cair a 1/3, o lambda aumenta 3 vezes, para o V continuar constante. Claro que se a onda sonora vai do ar para a água, a velocidade aumenta, o lambda aumenta, mas a frequência permanece constante. O que jamais vai mudar de uma onda depois que ela foi gerada é a frequência. A frequência de uma onda se mantém constante do momento em que ela é gerada até o momento onde ela desaparece e é absorvida. A frequência de uma onda se mantém constante. Outra observação. Observação 1, então, e observação 2. A frequência de uma onda é constante, seja na reflexão, na refração, na difração, na interferência, não importa. A frequência da onda foi criada com 1000 Hz, a onda vai morrer com 1000 Hz. A única situação onde nós perceberemos uma onda mudando de frequência, que vai dar essa sensação, é ondas de matéria, chamada efeito Compton, lá na física moderna. Quando uma onda eletromagnética bater num alvo de carvão, de carbono, e aí as ondas refletidas por esse alvo vão parecer ter uma frequência menor. Mas aí é outra história, física moderna, efeito Compton. Na física normal, na física clássica, a frequência de uma onda é constante. Agora sim, agora podemos ir para a classificação. A classificação das ondas ela pode ocorrer de tantas maneiras distintas que é até chato. Primeira classificação, quanto à natureza. Quanto à natureza. Quanto à natureza, as ondas são classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. As ondas mecânicas necessitam de meio material para existir. As ondas mecânicas necessitam de meio material. Ou seja, se não tiver um gás, um sólido ou um líquido, para a onda poder se propagar, a onda não vai existir. Ou seja, no vácuo não existem ondas mecânicas. Exemplo de ondas mecânicas. Ondas em cordas, ondas na água, o som e infinitas outras. Ondas eletromagnéticas são totalmente distintas. Elas são formadas por campos eletromagnéticos, portanto, não necessitam de meio material. Ou seja, elas também podem se propagar no vácuo. Não é só no vácuo, hein, gente? Tá me vendo? E tem gás entre nós. E a luz que tu enxerga é uma radiação eletromagnética, uma onda eletromagnética. Já viste o fundo de uma piscina, portanto tu sabe que as ondas magnéticas podem se propagar nos líquidos. E tu consegue ver através
através do vidro, que é um material sólido. Portanto, é um exemplo de que as ondas magnéticas podem se propagar nos materiais sólidos. Quando eu falo dos exemplos das ondas magnéticas, é bom já fazer a lista completa, na ordem crescente de frequência. Então, ondas de rádio são eletromagnéticas. Não se esqueçam que as ondas que chegam na antena da TV são chamadas ondas de rádio, e não ondas de TV. Ondas de rádio, micro-ondas, se tu aumenta um pouquinho a frequência da onda, tu já está caindo na faixa das micro-ondas. Aumenta um pouquinho mais a frequência, infravermelho. E se aumentar um pouquinho a frequência, vai para o vermelho, alaranjado, verde, azul, amarelo. Desculpa, errei. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Estou falando da luz. E se a luz termina com violeta, é porque depois vem o ultravioleta. Depois do ultravioleta, raios X e raios gama. São as 7 principais radiações eletromagnéticas em ordem de frequência crescente. Começa a ficar perigoso a partir da ultravioleta. Ultravioleta e raios X e raios gama são ditas radiações ionizantes. Essas 3 radiações aí são chamadas ionizantes. Ionizantes significa capaz de gerar íon, capaz de ionizar. Ionizar é fazer um átomo neutro ganhar ou perder cargas elétricas, cátion, excesso de próton, ânion, excesso de elétron. Caramba, quando radiação ultravioleta bate no corpo, pode gerar cargas positivas ou cargas negativas acumuladas ali, os famosos radicais livres. E cátions e ânions são mais reativos quimicamente do que átomos neutros. Portanto, depois que um corpo vivo recebe alguma dessas radiações, esses radicais livres que ficam no corpo podem reagir com o material genético das células, alterando a constituição genética desse corpo. E aí essa célula pode acabar se reproduzindo demasiadamente, virando um tumor. Então, a partir do ultravioleta, há uma chance da radiação, né, gerar um problema nesse ser vivo. E aí, às vezes, a gente até usa os raios gama para tratar isso, né? Radioterapia. Legal, né, saber da ordem frequência, da ordem crescente de frequência. Saber que quanto maior a frequência da onda, maior a energia que ela carrega. Nós estudaremos isso em física moderna, né? A energia do fóton. H vezes F, energia do fóton. Quanto maior a frequência, maior a energia carregada por aquele fóton. O H é a famosa constante de Planck, que nós veremos futuramente. Mas no final do curso eu quero falar para vocês como é que é gerada cada uma dessas ondas. Como é que um cara gera onda de rádio? Como é que um cara gera micro-ondas? Como é que um cara gera infravermelho? Aonde que é utilizado isso? Para começo de conversa, saber que essas 3 últimas são ionizantes e mais perigosas, eu estou feliz. Outra classificação das ondas é quanto à vibração, quanto à forma de ela vibrar, que já é bem distinta da classificação quanto à natureza. Ondas mecânicas são formadas por partículas vibrantes, partículas que devem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Ondas eletromagnéticas totalmente diferentes, campos eletromagnéticos se intercalando. Não precisa de meio material, se propaga inclusive no vácuo. Agora vamos a outra classificação. Quanto à vibração. Onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio. Esta perturbação pode ser traduzida como uma vibração. As ondas, quando classificadas quanto à vibração, são classificadas em longitudinais e transversais. Se tu sabe o significado da palavra longitudinal e o significado da palavra transversal, tu não vai ter problema algum para classificar. Longitudinal é o nome que se dá, longitudinal significa paralelo. Longitudinal significa paralelo, só isso.
transversal é o nome que se dá a coisas que se cruzam, né? Pode se cruzar assim, ó, perpendicularmente, encostando, tá vendo? Pode se cruzar assim, ó, ortogonalmente, sem se encostar, mas fazendo 90 graus. Mas pode se cruzar assim também, ó, obliquamente. Isso também é transversal, assim, ó, oblíquo. Longitudinal é paralelo. Paralelo, ó, paralelo, paralelo, longitudinal. Transversal é quando cruza. Uma onda é dita longitudinal quando suas vibrações são longitudinais ao deslocamento. Quando a vibração é longitudinal à direção de deslocamento. Quando a vibração é longitudinal, escreva aí longitudinal, paralela. Imaginem vocês, eu posso pegar uma corda e esticar uma corda, amarrar ela na parede, eu pedir para tu segurar. Aí eu pego essa ponta dessa corda e começo a fazer o seguinte movimento, puxo ela para mim e solto um pouquinho. Puxo e solto um pouquinho, tá? Dá uma afrouxadinha, puxo, dá uma afrouxadinha. O cara que estiver segurando essa corda na outra ponta vai perceber daqui a pouco a corda oscilando para frente e para trás. Observem que quando eu comecei a fazer isso com a corda, a onda saiu de mim e foi em direção ao outro amigo segurando a outra ponta da corda. Esse foi a direção de deslocamento. E a vibração foi para frente e para trás. A vibração era paralela ao deslocamento, longitudinal ao deslocamento. Por isso, esta onda é longitudinal. Observe que eu fiz uma onda numa corda que é longitudinal. A maioria das pessoas, quando a gente fala em onda em corda, acha que a corda foi sacudida para cima e para baixo. Nem sempre. Eu tenho o direito de pegar uma corda e puxar e soltar, puxar e soltar. Eu tenho o direito de fabricar um pulso longitudinal numa corda. O exemplo mais clássico é a caixa de som, né? O som é o melhor exemplo, talvez, de onda longitudinal. A maioria de nós já viu uma caixa de som de perto. E a gente sabe, né, aquela caixa de som que produz o som grave, chamado de subwoofer. Quando ele vibra, depois tu pede uma vez para mostrar no carro dele para ti. Quando vibra, o som vai para frente, né? Enquanto a caixa de som vibra para frente e para trás. Mostra que as camadas de ar estão vibrando paralelamente para a direção de deslocamento da onda. O som é um ótimo exemplo de onda longitudinal. Ondas transversais. Ondas transversais. Quando a vibração é transversal à direção de deslocamento, de propagação. Eu posso pegar a mesma corda de antes, amarrar na parede igualzinho, só que começar a sacudir essa extremidade para cima e para baixo. O colega logo vai perceber a corda perturbada chegando nele. O deslocamento vai ser nessa direção. A onda sai de quem está sacudindo a corda e vai em direção ao ponto fixo. Enquanto o sacudir era para cima e para baixo. Com certeza essas direções são transversais. E, portanto, a onda é dita transversal. O aluno que sabe o significado dessas palavras consegue entender bem a classificação. Um ótimo exemplo de ondas transversais, além da onda na corda, que é o clássico, né? São todas as eletromagnéticas. Todas as eletromagnéticas são transversais. Todas as eletromagnéticas. Todas elas são transversais. Cara,
esses dias o aluno fez uma pergunta, nessa hora ele fez uma pergunta legal, que enriqueceu a aula. Os fenômenos ondulatórios nós vamos estudando ao longo do curso. Mas o amigo nessa hora ele perguntou, professor, as ondas transversais são polarizáveis? As ondas transversais são polarizáveis? Aí, para explicar melhor para o colega, eu primeiro mostrei o que era a polarização. Então aqui, polarizar uma onda é obrigar que suas vibrações ocorram em uma única direção. Polarizar uma onda é obrigar que suas vibrações ocorram em uma única direção. Então vamos discutir um pouco isso que vai nos ajudar bastante para frente. Peguei uma corda, estou com uma corda aqui na mão, está segurando a outra ponta e eu começo a sacudir assim. Para ti, sacudir assim. Tu concorda que a vibração está só numa direção? Vertical? Quer dizer que nesse caso a onda já nasceu polarizada. Não tem... Tá bom. Não tem que polarizar, ela já está polarizada. Tudo bem? Eu posso pegar a corda e sacudir assim, né? Já está polarizada, né? Porque as direções são só na horizontal. Tudo bem? Mas eu poderia sacudir a corda assim e assim. Sacudir um pouco assim, ou ficar bem maluco e sacudir assim, ó. A corda é minha? Eu posso? Não posso? E se eu começar a sacudir assim, ela está polarizada essa onda? Não está, né? Porque tem pulsos vibrando na vertical e tem pulso vibrando... E se eu pirei, tem pulso até na diagonal. Concorda comigo? Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma serra, um serrote, uma serra tico-tico e vou cortar aqui nessa porta um rasgo assim, ó. Um rasgo comprido e fininho. Então eu pegaria a porta e faria um corte assim na porta. Eu botaria essa porta aqui no meio da sala, rigidamente presa. O colega e o colega vão segurar a porta para mim. Eu vou pegar essa mesma corda que nós estávamos brincando e vou fazer essa corda passar aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar a corda, vou passar pelo furinho que nós fizemos e a brincadeira é a mesma. Tu está segurando a ponta da corda e eu estou segurando a outra ponta. Se agora dá aquela síncope nervosa e eu começo a sacudir a corda de todos os jeitos, depois que a corda passa pelo rasgo no meio da porta, qual é a direção que ela pode vibrar? Ela só pode vibrar na vertical, né? Porque a corda não vai deixar, a porta não vai mais deixar a corda vibrar lateralmente, nem diagonalmente. Então eu fui lá e produzi uma onda não polarizada na corda e depois que ela passou pela porta, a vibração dela era só na vertical, né? Aceitas que a porta, nesse caso, está fazendo papel de polarizador? Polarizador. Polarizar uma onda é obrigar que ela vibre em apenas uma direção. Ondas transversais são polarizáveis? É, né? Eu comecei a sacudir, todas as ondas que eu fiz aqui eram transversais. Estavam vibrando na vertical, na horizontal, na diagonal, e depois da porta só vibrava na vertical. Sim, ondas transversais são polarizáveis. Mas imagina que eu tente usar esse dispositivo com essa corda aqui, ó. Aquela corda que eu só puxei e soltei um pouquinho, puxei e soltei um pouquinho. A porta nesse fenômeno vai interferir na vibração? Não, né? A vibração longitudinal vai passar pela porta, que é o nosso polarizador, como se ela não estivesse ali, né? Conclusão, ondas longitudinais não são polarizáveis. Ondas longitudinais não podem ser polarizadas. A minha interpretação pessoal para isso é porque ela já é polarizada, né? Uma onda longitudinal, a vibração já é longitudinal. E a longitudinal tem que ser paralela à direção de propagação. Então, de certa forma, eu poderia dizer que a onda longitudinal não é polarizável, pois polarizada está. Certo?
o que eu quero que tu saiba é que ondas longitudinais não são polarizáveis. Não são polarizáveis. Não são polarizáveis. São polarizáveis. Show de bola. Ah, professor, eu vi um equipamento lá que era som e era para jogar o som em um lugar específico. Não existe esse armamento para controlar multidões, certo? Então tá lá, né, os hooligans lá brigando no estádio, lá na Inglaterra, se matando. Aí, pô, não dá para os guardinhas chegar lá, né, 2, 3 guardinhas, 10 que seja, no meio de centenas de pessoas e cair na porrada dos caras, não dá para fazer isso. Eles criaram uma máquina, que é um alto-falante poderosíssimo, que ele tem o som bem direcionado, ou seja, eu posso apontar para um lugar específico e o som é tão assustador e tão absurdo que macho forte que gosta da porrada nos outros cai chorando, que nem criança pequena no chão. Então tu vê os caras estão se matando, tu pega esse alto-falante e mira nos caras que estão se matando, eles vão parar de brigar e vão começar a chorar sentadinho no chão. Aí a polícia entra, vai lá e prende os caras, certo? É um puta do equipamento. Eu já vi uma vez um aluno me questionando, professor, mas esse equipamento não mostra que o som dá para polarizar? Cuidado, cara, direcionar uma onda para lá não quer dizer que ela esteja polarizada. Essa onda pode estar indo para lá, vibrando em várias direções, né? Eu posso jogar luz para lá que não esteja polarizada. Polarizar não é obrigar que a onda se propague em uma direção, é obrigar que ela vibre em uma direção só. Cuidado com isso. Essa máquina que eu estou te mostrando deixa o som direcionável, não polarizável, porque o som é uma onda longitudinal. Esse equipamento também está sendo usado, parece, em cruzeiros de navio. Que imagina, né? O ricaço foi lá, gastou uma baba para tomar champanhe no navio. Aí ele está lá no navio, de repente vem um barquinho pirata, armado até os dentes, encosta no navio, sobe no navio, rouba os ricaços que estão de cruzeiro no navio e vai embora. Com um barco mais rápido, pirataria moderna, certo? E outra, não, é só tu armar o navio. Qual é o rico que vai querer entrar num cruzeiro onde tem guardinhas com a R-15, né? No navio esperando os piratas chegar? Não faz sentido, né, cara? Então o que tu faz? Tu pega esse navio e equipa com esse equipamento. Quando tu vê um pirata querendo se aproximar do navio, tu mira essa caixa de som nos piratas e mesmo que eles estivessem com um protetor auricular, eles vão ter dificuldade de se aproximar da embarcação, tamanho desconforto auditivo que esta máquina gera. Foda, né, cara? Foda. Outra, a galera que está atrás do equipamento não sofre as consequências drásticas. Ou seja, o som ele é altamente direcionável, mas não polarizável. Certo, meus queridos? Beleza. As classificações mais importantes de ondulatórias são essas. Quanto à natureza e quanto à vibração. Mas tem outras classificações que podem ser cobradas e eu quero comentar elas também. Só vou dar Só vou dar uma cortadinha no vídeo, me perdoe, para não ficar muito longa a nossa aula. Vamos continuar na classificação das ondas.